Eu falei ontem a uma enquete que eu ia entrevistar o conterrâneo dele, que ele é aniversário de uma música bonita. De uma música bonita, a gente vai ser definido de água no internet. Beto Esteves, entrevista. E senhor Bonfim, São Monzinho, a gente tem o prazer de receber aqui o nosso programa exatamente para informar, né? Para esclarecer, para falar sobre saúde, que é super importante para o nosso dia a dia, doutor Osso Sobreira, que é especialista na área de pediatria. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, o que é uma raridade aqui na nossa cidade, estava dizendo Juazeiro, né? As pessoas participam lá no Pernambuco, o pessoal é participante aqui, não, o pessoal não participa de forma nenhuma, mas a gente espera que alguém queira fazer alguma pergunta sobre aleitamento materno 4618, né? Está aberto exatamente para que vocês tirem suas dúvidas. Doutor Osso, bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, Og. Bom dia a todos que fazem a FM Caraíba. É um prazer, Beto, estar de volta aqui a Caraíba, no seu programa, principalmente agora, né, com essa nova sintonia FM 96.7. É que ela está indo bem longe, bem distante. A gente recebe alguns telefonemas até interessantes a respeito das pessoas que estão nos ouvindo, né, que dizem que estão gostando e que a gente agradece, né? Espera que hoje seja no mesmo formato. Doutor Osso, qual a importância do aleitamento materno para a criançada? Olha só, é de fundamental importância esse alimento, né, para o desenvolvimento da criança, principalmente nos seus primeiros 6 meses. É ele que, de uma certa forma, vai nortear, né, todo o desenvolvimento dessa criança, que fica exclusivamente no peito, pelo menos por 6 meses. Os 6 meses é o decisivo para que a criança realmente se sinta forte, porque diz que funciona como uma vitamina, né, doutor Osso? Para a criançada se livra de muito problema, muita doença, o aleitamento materno. Olha só, Beto, o leite, na verdade, ele se inicia com o colostro, né? O colostro é uma substância que já está presente na gestação, vamos dizer assim, né, antes da criança nascer, né? E na segunda metade da gravidez, né, a mãe já mostra sinais que tem colostro. Esse é o início do leite materno. E esse colostro é constituído de substâncias como proteínas, como anticorpos, que logo nos primeiros 3, 5 dias vai dar sustentabilidade à criança. Vai fazer com que, por exemplo, ocorra uma proteção a nível de intestino. Ele contém uma proteína que se junta ao tecido intestinal e aí passa a proteger a criança, né? Para que no 3º, 5º dia ele se transforme no leite materno. E o leite materno, ele tem todos os nutrientes, né, que a criança precisa para crescer, para desenvolver. Daí a importância. Além de ser, né, um produto natural, um produto genuinamente natural e que sai da fonte direto para o consumidor, né?
evitando até mesmo riscos de contaminação. Então, o leite materno, além de suprir a criança de todos os nutrientes que ele precisa, supre também de água. Então, é um alimento completo. O doutor Alcio, e com quanto tempo, vamos supor, acabou o aleitamento materno, a mãe passa a dar o mingau? Quanto tempo para a criança se alimentar com mingau ou outra forma de alimentar, de alimentos que sejam fortificantes, que garantam o crescimento da criança? Olha só, se preconiza que esse leite, né, que o leite materno seja oferecido exclusivamente os 6 primeiros meses. Isso garante a saúde da criança. Então, os 6 primeiros meses sem oferecer nenhum outro tipo de alimento. As papinhas, esses outros leites que a gente encontra aí no mercado. A partir do 6º mês é que a gente passa a orientar a introdução de outros alimentos do dia a dia nosso, mas não deixando de oferecer o leite materno. Porque o leite materno ele pode ser oferecido sem problema nenhum até os 2 anos, você está entendendo? Desde que depois do 6º mês não seja exclusivamente só o leite materno, vá-se oferecer outras coisas. Se fala em 2 anos, mas muitas vezes pode-se ir mais, vai de acordo aí à vontade da criança e da mãe. Então a proporção que também alimenta a criança tem um crescimento mais garantido, forte e saudável. Pode ter certeza. Que coisa boa. Porque na verdade ela não só nutre a criança, mas ela passa para essa criança, né, anticorpos de doenças previamente que ela teve, como anticorpos para o sarampo, para a catapora, né, para coqueluche. Então a criança, de uma certa forma, o leite, ele não funciona só como alimento. Ele aí está funcionando também como remédio. Por que não dizer como vacina, já que os anticorpos da mãe, né, passam para essa criança protegendo ela. Daí toda uma chance dessa criança crescer sim saudável. Eu só trouxe uma outra pergunta que eu gostaria de fazer sobre a questão das vacinas, né? Que tem sempre, às vezes a gente está imposto ver as mães falando sobre a questão do cartãozinho que elas levam de vacinação. Essas vacinas são super importantes ou, no caso do aleitamento, a criança não precisa da vacina? Porque tem vacina acho que é com 3 meses, eu não sei quantos meses assim vai a variação. Olha só, Beto, assim como o leite materno, né, a criança ela necessita ser vacinada. Haja vista que doenças como a poliomielite, né, comprometiam muitas crianças quando não existia vacina. A poliomielite, para quem não sabe, né, hoje é muito raro acontecer, principalmente no Brasil, que é considerada uma doença erradicada. Ela levava a paralisia infantil, era conhecida como paralisia infantil, né? Hoje a gente vê pessoas acima dos seus 35, 40 anos sequelados pela paralisia infantil, que nada mais era do que a poliomielite. Então, nessa época, né, há mais de 30 anos, 25, 30 anos atrás, que não existia vacina, mesmo que a mãe alimentasse a criança exclusivamente no peito, como não existia vacina, a criança ficava vulnerável a doenças como a poliomielite, assim como outras. Então, é de fundamental importância. Assim que a criança nasce, ela já é vacinada, com 2 meses tem mais vacina, com 4 tem mais, e aí vai, protegendo, né, de doenças como sarampo, como a catapora, que são mais do dia a dia, que aí o sarampo a gente não vê tanto, mas a catapora a gente ainda vê, né? Então é importante o aleitamento materno, mas também é importantíssimo o uso da vacina. Mesmo porque hoje, né, a população mundial clama por uma vacina contra esse Covid-19, né? Tá demais, que Deus ajude que isso passou. E antes, doutor, era anunciado que a Covid não atingia a criança e agora está atingindo, né? Beto, na verdade, o Covid,
o SARS-CoV, né, que é o vírus, nunca deixou de atingir a criança. A criança se contamina sim pelo Covid. Só que acontece que tem se visto que raríssimos são os casos que elas comprometem, ou seja, que elas ficam mais comprometidas, que elas mais se agravam, né? Assim como a gente tem visto muito no adulto, aquelas que porventura têm uma complicação maior pelo Covid e aquelas que já têm uma certa comorbidade. Então, acontece de uma forma mais grave. Na grande maioria das vezes, a criança é só sintomático, mas é um forte transmissor. Sim. E passa muitas vezes despercebido, tá entendendo? É porque não vê assim, criança nunca imagina, né? Às vezes passa por um resfriado, passa por uma história de que ele costuma ter problema de rinite alérgica, e muitas das vezes a negação do problema, né, faz com que ele possa estar transmitindo uma facilidade maior. Haja vista que muitas das crianças apresentam, às vezes, quadros intestinais e não respiratórios. Né? É tipo um sintoma, né, que vai para a criança. Isso, porque na verdade esse tipo de vírus ele tem como porta de entrada a boca e o nariz, os olhos também, áreas de mucosa. Só que às vezes ele não fica na região só, vamos dizer, da garganta. Ele às vezes é deglutido por trânsito intestinal, por trato intestinal, e ali provocar sintomas de diarreia. Diarreia de característica comum, com náusea, vômito, diarreia, um certo mal-estar, febre, e muitas vezes não apresenta os sintomas de tosse, de queixa tão forte na garganta, tá entendendo? Então tem que ficar atento para a questão do Covid nesse sentido em crianças, porque na sua grande maioria, graças a Deus, eles não têm um comprometimento tão sério. Apesar de que hoje sabe-se que uma das complicações, né, do Covid se assemelha muito à doença de Kawasaki, que é uma doença extremamente séria, se não tratada ou diagnosticada cedo, precocemente, porque é uma síndrome que há uma necessidade de um tratamento até em serviços especializados, que contem com UTI, né? Então os sintomas são parecidos, doutor? A doença Kawasaki com o Covid? Não, uma complicação. Uma complicação do Covid, né, se assemelha com a síndrome de Kawasaki. Porque compromete aí coração, compromete rim, compromete uma série de órgãos. Mas poucos casos, graças a Deus, foram notificados no mundo todo. Graças a Deus, né? As pessoas, já tem gente aqui elogiando a entrevista, Terezinha Salgado, Elizabeth Ferreira, lá de Salvador, então, o pessoal está chegando para o nosso bate-papo. Doutor Orso, vamos supor a criança para ter um crescimento saudável, é necessário que os pais cumpram determinados horários de alimentação, horário de dormir, né? Porque tem sempre, a gente, quer dizer, no caso eu não tenho filho, mas a gente sempre vê a criança com horário para dormir, horário para aquela coisa toda. É necessário isso para a criança ser forte e saudável e de certa forma, até inteligente? Beto, na verdade, para a criança ser saudável, né, os pais têm que cumprir com todas as responsabilidades. Não é só pedir o cumprimento do dormir na hora certa. É cumprir com o seu papel de pai e de mãe. A criança tem que ter, sim, uma regra. Ela tem que ter aqueles horários para se alimentar, aqueles horários para dormir, por que não dizer, para acordar, né? Então, ter o horário para estar na frente de uma televisão, mexendo no celular, né? Então, tem toda uma série de cuidados que a criança tem que ter. Lógico que a alimentação é de suma importância. Haja vista que hoje a gente tem observado no consultório, né, que com essa mudança de comportamento, principalmente da família moderna,
a criança ficou meio que, vamos dizer assim, à vontade. Eu não vou dizer que foi largada, Certo. mas à vontade para fazer o que quer e o que não quer. Ficou meio sem que limite, até mesmo por falta de exemplos, né? Antigamente se sentava para tomar café, para almoçar, para jantar. Hoje, nessa dinâmica, nesse corre-corre da vida, que não dá tempo para todos da família estarem juntos, então a criança ficou muito perdida em horários de alimentação. E isso acaba trazendo prejuízo, porque muitas das vezes os alimentos mais saudáveis, a criança já tem uma certa resistência e fica mais com aquelas besteiras, com aquelas guloseimas, com aqueles alimentos refinados, né? Que muitas das vezes são ricos em gordura, são hipercalóricos e faz com que às vezes a criança desenvolva quadros até mesmo de obesidade, que a criança dessa forma não muito bem nutrida adoeça com facilidade, ou seja, manifeste problemas, né, outros que de uma certa forma compromete o seu desenvolvimento. Eu entendo, doutor. É bem complicado. Doutor, nossa questão eu soube que tem uma fase que a pessoa tem que deixar a criança brincar um pouco na areia, exatamente pela questão dela adquirir anticorpos. Isso é verdade ou é mito? É verdade, Beto. É verdade? Não é mito, não. Um tempo aí eu estava lendo sobre a questão desses antissépticos, vamos dizer assim, né? Uhum. Esses produtos de limpeza para higiene de casa. Eles são super produtos. E simplesmente eles acabaram, né? Com aqueles germes, com aquelas bactérias, com aqueles agentes infecciosos da nossa geração, né? É verdade. A gente é de uma geração que corria no quintal, que subia das árvores, corria no quintal, brincava com lama, levava né? cada queda horrorosa. Tomava só um banho por dia, não era isso? Então aquelas bactérias mais simples, né? Elas deixaram de existir. Então hoje impera, com a utilização desses produtos, bactérias até um pouco mais resistentes, né? E quando compromete uma criança, compromete de verdade. Então, a não exposição, o zelo, lógico que a criança tem que ser cuidada, tem que ser zelada, mas esse excesso, né, de limpeza, muitas vezes dificulta que a criança adquira imunidades a alguns germes, algumas bactérias, entendeu? Então isso acaba atrapalhando, sim. Lógico que não vai deixar a criança largada, mas... É diferente, né? É diferente. E brincar para ficar lá dentro. Exatamente, né? Então eram coisas que hoje, se a gente pensar que a gente fazia, e às vezes não deixa nossos filhos fazerem, né? Mudou tudo, né? Praticamente. Mudou praticamente 90%. Mudou, né? De 2000 para cá, tudo parece estar mais diferente. Eu me lembrei O mundo está estranho, velho. Eu me lembrei lá em casa tinha um pé de cajá que era enorme. E a gente pegava umas gangorras, ficava no tronco da cajá para fora. Eu levei uma voada e uma queda que perdi até a voz. Eu me lembro nesse dia minha mãe bateu nos outros todos porque eu caí. E hoje em dia a gente não vê mais o gangorra, não vê mais nada disso. O cuidado, o zelo. E mesmo porque também, né? A maioria das crianças hoje não mostram determinados interesses para estar nessas traquinagens todas, né? É verdade, mas ou época boa, eu acho que... Quem não quebrou um braço, quem não arrancou uma unha jogando bola na rua, os purgantes, correndo. Os purgantes que tomavam aqui lá em casa, uma vez por mês era fila. Todo mundo tomava. O metiolate. Óleo de rícino, que, oh meu Deus, coisa ruim até hoje, quando a gente tem no bolso é ruim demais. E hoje até mesmo os medicamentos, a indústria farmacêutica tem mudado os sabores, tem feito de tudo, mas mesmo assim tem crianças que rejeitam. A magnésia mesmo é companheira, né? Quem tinha filho tinha que ter leite de magnésia em casa. Emoção de Scott. Emoção, é o do peixe.
É interessante. Uma outra questão que eu queria saber do Dr. Austin é sobre essa questão da criança brincar com areia e tudo, que hoje praticamente as bactérias se tornaram mais resistentes. Quer dizer, a criança está tomando antibiótico mais cedo, é, Dr. Austin? Rapaz, na verdade, de uma certa forma, sim, né? Porque nós temos o controle. A saúde pública, isso eu faço, aí vai uma crítica para o SUS, né? O SUS incorporou todo mundo, todas as especialidades, e não incorporou verdadeiramente o pediatra. Você está entendendo? Incrível, né? Que é igual professor de escola infantil. Isso. Você vê que nos PSFs, né, tem lá o médico clínico, onde diz assim, que o médico clínico tem que atender de quando nasce a quando morre. Ou seja, do bebezinho de um dia àquele senhor de 100 anos e pouco. Então, muitas vezes, falta o pediatra. E aí se incorporou, tem uma participação importante, né? É importante a presença da enfermeira que faz a puericultura. Foi uma coisa boa, certo? Mas não é a sua totalidade. Não faz a totalidade e a responsabilidade e o cuidado que a criança precisa. O SUS é isso. Não é só a nível de Bahia. Em qualquer lugar que você vá, a figura do pediatra ficou de lado. Hoje você vê em Bonfim, né? Teve fechamentos de clínicas pediátricas, né? Por truculência, por política, tem uma série de coisas. E hoje a população sofre com a falta de uma unidade especializada para cuidar da criança. Não é o médico clínico, porque muitas das vezes a queixa da mãe é essa. A criança é levada ao médico clínico, lógico, ele está mais direcionado ao adulto. E lá às vezes ouve, olha, eu não sou pediatra, vou fazer isso aqui, mas procure o pediatra. E quando você procura um pediatra em Bonfim, onde é que você encontra, pelo amor de Deus? É o particular. É a solução até particular. Mesmo, Beto, até mesmo a questão particular é difícil. E quer dizer então que na cidade não tem criança? Às vezes parece ser isso. É porque tem tanta mulher grávida pela rua, acima, rua abaixo. Isso. Mas às vezes são desassistidas. Não é só Senhor do Bonfim. Não é só Senhor do Bonfim. Eu entendo. Você está entendendo? Tranquilamente. Não é só. Todos os municípios, pelo menos que eu conheço, a pediatria fica muitas vezes em segundo plano. Você viu agora mesmo. Se reestruturou tudo, está se reestruturando tudo. Mas os municípios ainda não incorporaram a figura do pediatra. Porque eu sou leigo, mas eu acho que a importância do pediatra é fundamental na saúde. Pronto, aí eu coloco uma questão, fugindo do tema, né? Eu sempre coloco uma questão do seguinte, não é só culpa do governo, é culpa do pai e da mãe. Sabe por quê? Porque eles não reivindicam o pediatra. Mas às vezes, será que não desconhece? Não é que não desconheça não, eles só conhecem, talvez desconheça naquele momento que não precisa. Mas quando precisa, eles reconhece. Você está entendendo? Sei, e é uma figura de suma importância. Né? A pediatria, Beto, apesar do nosso conselho, né? Do Conselho Federal de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, dizer que nós somos um número que supre toda a necessidade em termos de número de profissionais no Brasil todo, mas hoje a gente não vê o pediatra muito mais no interior. E é também uma coisa que a gente vem sentindo que não tem muito estímulo. No próprio serviço público, você está entendendo? A gente não é tão, vamos dizer assim, reconhecido pelo gestor. Se você rodar aqui essa região todinha, esses municípios aqui ao nosso redor, e aqui em Senhor do Bonfim, e você chegar num posto e disser, tem pediatra? Tem, já está tendo. Não vai. Você está entendendo? Quer dizer, já está tendo, mas não tem outra, tem. Os PSF estão funcionando, as outras especialidades estão funcionando, mas a pediatria não. Aí eu pergunto, sim, aí muitas das vezes, Beto, a criança quando chega ao pediatra,
consegue uma consulta, né? Consegue uma consulta, porque o pai teve que tomar emprestado, ou então ter um plano de saúde, esses aí ainda tem um certo favorecimento, mas aquele do SUS, que às vezes não tem o dinheiro ali imediatamente, quando chega para a gente, já chega meio debilitada. Aí entra a questão do que você me perguntou com relação ao uso de antibiótico. Se você não tem o profissional adequado para dar o serviço que você necessita, você vai passar na farmácia de seu João, e seu João, a primeira coisa que vai fazer é lhe dar um antibiótico. Você está entendendo? Hoje, graças a Deus, que diminuiu, mas a gente sabe que ainda existem farmácias que vendem. Entendeu? Muitas das vezes é o clínico que receita o antibiótico. Lógico que nós pediatras receitamos também antibiótico, mas a gente prescreve com um cuidado maior. Você está entendendo? Claro, com certeza, que é da área, né? Então tem toda essa questão hoje, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, doutor, por onde é que o senhor anda? Eu continuo morando em Senhor do Bonfim. Nunca deixei de morar em Senhor do Bonfim. E continuo atendendo. Às vezes 2 vezes por programa, eu falo, tá até aqui no telefone. Eu continuo atendendo, mas diante de determinadas situações eu tenho ido para outras cidades. E conheço, sou conhecedor do SUS. Afinal de contas, já fui gestor. Tentamos implementar, reativar no regional, mas não foi para frente. Espero que essa nova gestão veja com carinho a situação das crianças, entendeu? Veja com realidade, porque tanto o pediatra quanto, como é o nome do especialista que cuida dos mais, o geriatra, são necessários. Isso, exatamente por quê? Porque a quantidade que nasce, a quantidade que envelhece é fora do concurso. Vamos matar na hora dos comerciais, ainda bem que eu acordei a tempo, porque morro de medo dos patrocinadores. O Laboratório Maria das Graças está há 30 anos oferecendo como entrevista serviço de análise lá, laboratorial com eficiência e qualidade suprema, trabalhando sempre de forma humanizada para melhor conforto e comodidade dos seus clientes e parceiros. O Laboratório Maria das Graças conta com equipe altamente capacitada e aparelhos de última geração. Aqui tem o Paulo Santana, botou doutor nosso profissional competente que prima pela excelência no atendimento aos pacientes infantis, não negando aos pais o conhecimento para o perfeito e saudável crescimento das crianças. Aí já tem um recado de Juazeiro, de um José Martins que está nos ouvindo. Ele é o saxofonista de lá. Coisa boa, né? A gente está lá em Juazeiro. Está ouvindo aí no Facebook. Do Beto. O que? Já está ouvindo aí. Ah, tá. Agora eu esqueci. Ainda bem que a gente não está falando mal de ninguém. Tem mais comentário. Assunto muito importante, a Terezinha Salgado, doutor. Excelente entrevista. Graças a Deus. Às vezes o programa fica pequeno para os assuntos. Mas eu prefiro que fique pequeno e o povo gosta do que ficar grande. O povo diz e tá boa a visibilidade da entrevista. Aí eu boto na página minha que eu tenho E aí, tá parado? Não. Tá ouvindo? Tá. Às vezes fica mais rápido aqui, deixa eu desligar aqui. Deixa, né? Primeiro não fica direto de Juazeiro. Deixa aí. Pois é, ainda tem que eu posso falar bem.
Mas tá boa, a entrevista boa é essa, tem conteúdo. Só que os dois entrevistadores aqui falaram que eu fazia a pergunta, eles respondiam, todo mundo, ou eu estou doido, ou eles estão doidos. Eu não deixo para entrevistar, pronto, deixa a entrevistar. Salvador. Eu falei sobre a mãe que tem pouco. O que é que ela faz? Vitaminar a criança. Cleber Caribe nunca mais, tem um tempão que eu não vejo. Cleber Caribe, eles moravam aqui, né? Filho do seu Kekel, o doutor das coisas conheceu o seu Kekel? Sim. É filho do seu Kekel, Caribe. Uma garganta seca, sem beber água, desde quando cheguei. Bem, senhores Bonfim, são 11h32 e a gente agradece as pessoas que estão junto conosco, né, pela internet, pelo Face, enfim, que estão nos acompanhando. Um bom dia para todos vocês. Nós vamos voltar agora ao nosso bate-papo sobre aquelas mulheres, né, que têm seus bebês, mas não tem leite suficiente para abastecer a criança. Como é que procede, doutor Ócio, nesse caso? Olha só, Beto, para as mães que estão amamentando e que sentem ou notam que estão com pouco leite, elas têm que adotar algumas medidas, como por exemplo, aumentar a ingesta de líquido. No que eu falo líquido, seria água, de 2 a 3 litros de água por dia. Procurar descansar um pouco mais, botar a criança para mamar quando e onde ele quiser, ou seja, oferecer o peito livre demanda, tendo a atenção de primeiro esvaziar um para depois esvaziar o outro ou oferecer o outro, né? Sim. Mas seria interessante que ela fizesse isso. Observar a pegada da criança no peito, que é importante isso, porque muitas vezes ela pode estar com a impressão de que tem pouco leite, de que a criança não está satisfazendo, mas aí entra a forma como a criança pega. Porque se a criança, quando vai botar para mamar, olhar olho no olho da criança, observar se o lábio superior está para cima, se a pegada está boa nesse sentido. Porque no caso da pegada, né, o lábio superior é importante que fique para cima, ela vê o lábio dobrado, o queixo grudado no peito, e as narinas livres, para que a criança possa respirar enquanto suga, enquanto mama. Outra coisa importante é a alimentação, tá? Tem alimentos que interferem até mesmo no gosto do leite, no sabor do leite. Os alimentos que a mãe, né? Que a mãe ingere. Certo, por exemplo, certo, o alho, tem que ter muito cuidado com o alho, né? Porque ele tem uma substância que agora não me vem à memória,
que é a mesma substância que dá o cheiro do alho, entendeu? Fortíssimo. Então, a depender da quantidade de alho que ela venha ingerir, né, daí ser um dos alimentos assim complicados, ele pode interferir no sabor do leite. Consequentemente, a criança recusa esse leite. Outras questões estão relacionadas com alimentos que possam desenvolver um maior grau de cólica, né, de desconforto abdominal. Então, a mãe que alimenta a sua criança no leite materno e que nota que sempre depois da mamada ele teve uma intensidade maior de cólica, de maior desconforto, de maior irritabilidade, é bom ela ver que alimento ela ingeriu antes, que pode às vezes ocasionar. Questões como o uso do café. Não é interessante tomar muito café. E o cigarro, doutor Lócio? Também. Cigarro, bebida, né? Por exemplo, tem mães que às vezes perguntam, eu posso tomar um copinho de cerveja, eu posso tomar um copo de vinho? Poder pode, mas se programa para oferecer o peito para a criança somente 2h30, 3 horas depois. Né? Porque a ingestão de álcool, por exemplo, Beto, em pouco tempo, esse álcool já se misturou com leite. E isso pode provocar irritabilidade na criança, pode provocar cólica na criança, entendeu? No caso do álcool. É interessante que também não fume, porque na verdade o próprio cheiro pode também atrapalhar ali no momento da mamada. O tabagismo não vai para não pode substâncias, sim, ficam presentes no leite. Mas a gente hoje pressupõe que na gravidez a mãe já tenha parado de fumar, né? Ah, certo. Para que não atrapalhe no desenvolvimento intrauterino da criança. Então você não encontra tanto mais mães tabagistas. Existem, mas nem tanto. Mas é interessante que não fume. Ainda bem. São 11h37. Doutor Austin, a gente vai chegar ao final, infelizmente. E nosso bate-papo está super maravilhoso. Mas eu aguardo que agora o doutor Austin levante ele para vir aqui para a gente, que tem muito assunto ainda sobre a criança. Doutor Austin, quer deixar algum recado sobre a questão dos cuidados desses pais com o aleitamento? Quando for utilizar o aleitamento materno? Beto, a minha mensagem com relação ao aleitamento materno: quem ama, amamenta. Então é de fundamental importância, durante a gravidez, se preparar para esse ato, o ato de amamentar. Cobre dos seus obstetras, futuras mamães, a inspeção, o exame da mama, para ver se não tem nada que impeça você de, quando seu filho nascer, de amamentar. Porque uma das coisas que a gente tem visto muito, Beto, é bico do peito invertido. Como é isso, doutor? O bico do peito é para dentro. Então, na hora de mamar, dificulta para a mãe. E tem condições dele salientar, no caso? Tem, sim. Durante a gestação, tem exercícios, tem técnicas que melhoram isso. Mas não pode ser logo. Sim. A mãe vai ter o bebê daqui a um mês, começar. Não, tem que começar de cedo. Na grande maioria tem que começar de muito cedo, para que aí ela possa ter um bico que favoreça o sucesso do aleitamento. Graças a Deus, ainda bem que tem. Como também aquelas mães, né, que a gente não pode deixar de falar, que fazem cesárea. Não deixe muito tempo de amamentar. Assim que possível, assim que acontecer a recuperação da realização da cesárea, peça a presença do seu bebê para botar para mamar. Logo, né? Sim, aí sim, são casos de sucesso do aleitamento. Evite bicos, mamadeiras. Esqueçam essas formulações que se encontram em supermercado, em farmácia. É verdade, doutor Ross, que o bico, que a chupeta é defeituoso, sabe, da criança? Beto, a dentição, parece, a dentição. A depender, a parte anatômica, sim. Mas não é só isso, né? A criança que suga mamadeira ou bico, ela vai ter uma confusão no ato de sugar o peito. São sucções diferentes.
E isso cria uma confusão por parte da criança de como sugar, que faz com que ele acabe largando logo o peito. Ele abandone o peito. É mais fácil a mamadeira e o bico, né? Não é à toa que gente que gosta de moleza é chamada de mamadeira, né? É verdade. O doutor Osmo, foi um prazer ter recebido a sua pessoa aqui conosco. Espero que agora o senhor não demore tanto de vir, porque você tem isso maravilhosa. E a gente precisa trazer muito mais aí a mulherada que tem criança, né? Quem tem família, aliás. Beto, eu que agradeço, né, por mais esse convite. Sempre que possível, eu estarei aqui conversando com você. É muito interessante. É ótimo, não interessante. Só faltou o vinho. E a carne. É verdade. É verdade. Tá bom? Então, um abraço, Beto. Olha, foi um prazer revê-lo. E um bom dia a todos os ouvintes. A todos nós, né? Um bom final de semana. Depois a próxima música eu vou mandar para todo o pessoal de lá. Obrigado, doutor. O Laboratório Maria das Graças está há 30 anos. Você quer ficar hoje enquanto eles estão com eficiência e qualidade suprema, trabalhando sempre de forma humanizada para melhor conforto e comodidade dos seus clientes e parceiros. O Laboratório Maria das Graças conta com equipe altamente capacitada e aparelhos de última geração. Eu deixava de coisa aqui para confiáveis. O entrar com os Laboratório Maria das bichos. Graças realiza exames de hematologia, bioquímica, imunologia, hormônios, Entrar com os bichos que eu quero fazer uma homenagem. DNA e aceita diversos